Vamos ficar em pé, amados, e vamos ler o texto que estará também aí no telão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13. Leiamos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O Senhor abençoe a palavra, os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, como é triste não ter esperança. A esperança é a coisa mais linda da vida. Quando nós agasalhamos esperanças, nós temos motivação para viver, para existir. Mas quem não tem esperança está completamente abatido em sua vida, está caindo cada vez mais. E a palavra do apóstolo Paulo é esta, que nós precisamos ter conhecimento e conhecimento certo. Ele diz para nós: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Isto é, eu quero que vocês tenham conhecimento acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. A cena vista pelo apóstolo Paulo era esta, que quando algumas pessoas deixavam esta vida, havia muita lágrima, muito choro, muita tristeza, desespero, prantos, e ele diz: olha, estes não têm esperança, por isso estão chorando. E o nosso tema, meus irmãos, hoje é a interpretação do que ocorrerá com os que já dormem em Cristo, dos crentes que já dormem em Cristo. Então nós vamos buscar entender isto. Não poderemos, meus irmãos, seguir adiante na nossa mensagem sem antes compreender o que o apóstolo Paulo desejou falar sobre os que já dormem. O que ele quis dizer com isso? Os que já dormem, na palavra escrita do apóstolo Paulo, meus irmãos, para os tessalonicenses significava os que já morreram em Cristo. Não era aqueles que tinham um sono normal, mas o sono da morte, que foram alcançados pela morte física e já estavam jazendo nas sepulturas. É isto porque o apóstolo Paulo estava falando para aqueles que tinham esperança. Ele falava aos irmãos da igreja, aos crentes em Cristo, a homens e mulheres cheios de esperança espiritual para o futuro da continuidade da sua existência com Deus. Falava para os tessalonicenses, crentes do Senhor Jesus Cristo, pois só os que estão em Cristo é que têm esperança de salvação, ressurreição, arrebatamento e vida eterna com Deus. Outros não têm esta esperança. Não há um povo qualquer no mundo, de qualquer religião ou seita ou denominação, que tenha esta esperança que tem os crentes no Senhor Jesus Cristo. A esperança de salvação, a esperança de ressurreição, a esperança de arrebatamento e de vida eterna com Deus. A declaração desta esperança espiritual, meus irmãos, veio das palavras do próprio Jesus, registradas pelo evangelista João em seu evangelho, lá em João capítulo 3, verso 36. Olhem as palavras do Senhor. Ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aquele que crê no Filho tem a vida eterna, tenha esta esperança, alimente isto toda a tua vida, porque esta é a verdade de Deus. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Por isso é um povo que tem esperança, não é um povo que vive de cabeça baixa, não é um povo que vive em lágrimas, não é um povo que vive em desespero. Antes é um povo maravilhoso, porque é um povo salvo na pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só temos, meus irmãos,
que ter motivos de alegria em nossa vida, motivo de regozijo e motivação para falarmos do amor e da graça de Deus. Também o Senhor Jesus falou, e João registrou no capítulo 6, verso 47. Ele diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, uma reafirmação, Jesus reafirmando aos seus discípulos, aquelas pessoas com quem ele falava, sobre esta vida eterna, como se alcança a vida eterna. E também João registrou no capítulo 6, verso 54, essas palavras do Senhor Jesus ainda: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isto é, aquele que tem uma identidade plena com Jesus. Comer a carne e beber o sangue é identificar-se plenamente com o Senhor. Ele diz: este tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E ainda, meus irmãos, em João 17,3, o Senhor diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém, meus irmãos? Então nós temos esperança, nós temos a verdade de Deus mostrando para nós que nós temos a salvação, nós temos a ressurreição, nós teremos o arrebatamento deste mundo, estaremos com o Senhor na glória para toda a eternidade. O apóstolo Paulo, meus irmãos, também falou a respeito desta esperança que tem os crentes, quando ele escreve para Tito, no capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém, meus irmãos? Então nós temos esta esperança firmada, e nós não devemos deixar isto de maneira simples ser apagado em nossa memória. Antes devemos reafirmar a cada dia que nós temos certeza da salvação, temos certeza da nossa ressurreição, da nossa ascensão aos céus e do nosso convívio com Jesus eternamente. Também o apóstolo Paulo, mais adiante, na mesma carta de Tito, no capítulo 3, verso 7, ele diz assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros da vida eterna. Então esta esperança, meus irmãos, ela deve estar reinando em nosso coração, como uma certeza permanente, que nos motiva a prosseguir na nossa vida espiritual. O apóstolo Pedro também tocou nesse assunto desta esperança, desta certeza. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 21, ele diz: e por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Eu vou repetir: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então nós colocamos a nossa esperança no lugar certo, orientados pela palavra de Deus. A nossa firmeza está naquele que tudo pode, Deus nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Ainda Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, ele diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Porque, meus irmãos, certamente as pessoas olham para você, vê uma fisionomia diferente, vê em você um sorriso aberto, vê em você a satisfação de viver e de existir, e elas perguntam a você: qual é a razão desta maneira de ser, de você ser uma pessoa assim diferente das outras? E você vai dar então
a razão da esperança que há dentro do seu coração, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que transforma as vidas e nos dá o poder para um dia sermos glorificados com Ele na eternidade. Amém, meus irmãos? Como é bom nós podermos nos alimentar firmemente na palavra do Senhor, sedimentar os nossos conhecimentos na verdade de Deus, porque a verdade de Deus, ela consolida a nossa fé, e ela nos firma no caminho correto do Senhor, no entendimento verdadeiro da vontade de Deus para as nossas vidas, e não seremos assim iludidos. Meus irmãos, temos tantos outros textos que falam desta esperança, mas estes que nós explanamos aos irmãos, queremos ser suficientes para o propósito desta mensagem que temos hoje. Assim, os que já dormem, significa aqui os que morreram e os que morreriam antes da vinda de Cristo no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, porque este é o espaço de tempo, do dia em que Cristo nasceu nesse mundo até o dia da vinda do Senhor. E aqueles que no passado, antes de Cristo, creram na esperança da vinda do Messias, juntamente com estes que se converteram a Cristo até o dia da vinda de Jesus, nas alturas para tomar a sua igreja. Na verdade, o termo grego significa raptar a igreja. Jesus vai arrancar a igreja da face da terra. Ele vai tirar com força, porque o anticristo vai querer destruir a igreja, e Jesus a toma para ele, para a eternidade. E aí a igreja que impede a ação do iníquo estará fora, e o iníquo estará toda a liberdade para agir e proceder sobre a humanidade o castigo de Deus. Ele estará pensando que estará fazendo a sua vontade, mas estará fazendo a vontade de Deus, no juízo de Deus sobre a humanidade rebelde que permanecerá na terra após o arrebatamento da igreja do Senhor. Meus irmãos, provavelmente por algum motivo aqueles irmãos tessalonicenses estavam tristes e temiam pelo destino dos espíritos daqueles crentes que já haviam morrido. Certamente, meus irmãos, eles não tinham todo o conhecimento que nós temos a respeito da palavra, dos ensinos de Paulo e tudo mais. E eles estavam entristecidos porque muitos crentes haviam morrido já, outros crentes estavam morrendo naqueles dias, e certamente muitos deles estavam pensando sobre si mesmos. E se nós morrermos antes de Jesus vir, como será isso? Aí Paulo diz para eles: meus queridos, não quero, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Percebem o motivo pelo qual o apóstolo Paulo então diz essa frase para eles? Desta maneira, meus irmãos, meditemos sobre a interpretação do que ocorrerá com os que já dormem, focando o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13, que acabamos de citar aos irmãos. Sendo assim, a interpretação do que ocorrerá com os que já dormem pode se dar desta maneira. Primeiro, interpretação errada, fora das Escrituras. E acontece muito isso, pessoas terem ideias sobre os mortos e colocarem essas ideias como verdadeiras, e escrevem até livros a respeito disso. E há muitos que estão lendo esses livros e estão acreditando nestas coisas. E durante os milênios da existência humana, o que aconteceu com muitas das religiões, desenvolveram ideias errôneas sobre aqueles que dormem, aqueles que já morreram. E Paulo diz àqueles irmãos, e a gente repete para que os irmãos também guardem-se: vocês precisam ter conhecimento sobre os mortos, sobre os nossos mortos, sobre os crentes que morreram, os que morrem e os que morrerão ainda antes da vinda do Senhor. Paulo diz: não quero, por irmãos, que sejais ignorantes, isto é, que ignorem isso. Então, meus irmãos, essa interpretação errada, esse tipo de interpretação
traz consigo inconsolável pesar e profunda tristeza. Não há dúvida que quem não tem esperança, quando o ente querido morre, acabou. Eles ficam num desespero. Para onde foi o seu espírito? Aonde está essa pessoa? O que é que esperava ela do outro lado da vida? E assim por diante. E começam a pensar no que ela viveu aqui neste mundo, nas obras mal feitas, nos atos ruins, naquelas coisas todas, elas se entristecem e não têm consolo em seu coração. A palavra, meus irmãos, dormir, neste contexto, significa a morte. Eu já preguei sobre isso aqui, não é? Sobre o termo dormir na Bíblia, no Novo Testamento. Já preguei, e não faz muito tempo, talvez um mês por aí assim, já preguei sobre isso. Mas não há nenhum problema que nós reafirmemos isto, que a palavra dormir nesse contexto signifique morte, como dissemos em pregações anteriores. O não entendimento a respeito deste fato, dormir, poderá levar a profundas tristezas, como vemos a repreensão do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A interpretação dos que já dormem é muito profunda para podermos conhecer a realidade de crenças existentes que não têm esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós nem podemos imaginar o drama que ocorre na vida das pessoas que não têm esperança quando as pessoas morrem. Eu já presenciei, já participei de funeral neste sentido, já fui chamado para falar a um grupo de jovens que estavam se arrebentando, escabelando, estavam desesperados lá, porque tinha morrido um dos jovens amigos deles lá, e eles não se conformavam, era uma coisa tremenda, e só Deus pôde aplacar aquilo, na verdade, naquela noite. Então, meus irmãos, alguns pensamentos errados sobre a vida após-morte, ou sobre a morte. Na verdade, algumas crenças, elas pensam que haverá um renascimento. Aqueles que acreditam que treinando a mente durante a vida, a pessoa alcançará um alto grau de tranquilidade e de serenidade, e quando chegar a hora do dormir da morte, eles pensam que o morrer lhes garantirá um renascimento afortunado. Como vemos, creem na reencarnação, creem que todas as preces e rezas feitas com intenção de ajudar o morto são válidas e traz benefícios ao que faleceu. Tá? Pensam assim. Porém, notem o que diz a palavra de Deus. E nisto eu tenho a convicção de que eles têm razão de ter tristeza quando morre o ente querido, porque eles não têm esperanças, e a Bíblia não lhes dá esperança. Percebam bem, a Bíblia não lhes dá esperança. A Bíblia dá esperança aos crentes do Senhor Jesus Cristo, aqueles que receberam a Jesus, confessaram a Jesus, que vivem com Jesus Cristo. Estes têm esperança, mas fora de Cristo não há esperança. Na verdade, eles têm razão de chorar, de se lamentar, de descabelar, de se desesperar quando morre o ente querido. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 27. Leiam comigo aí no telão. Hebreus 9, 27. Leiam comigo. E como meus irmãos, eis aí o que a palavra diz. Ela não dá esperança a quem está fora de Jesus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma única vez, ninguém renasce, ninguém vem de novo, ninguém tem oportunidades sequentes. Isto é uma falsa, porque ao homem cabe morrer uma única vez, e depois disto o juízo de Deus sobre ele. Outros falam também do renascimento em outro corpo. Outros há que creem que após o sono da morte há por uma força vital para a continuidade da vida, que o que morreu volta na mesma família, mas num outro corpo. Mas não há ninguém nesse mundo que possa dizer que foi reencarnado. E por outro lado, a Bíblia diz que
é Deus quem forma no ventre o novo ser e que lhe dá a respiração, isto é, que lhe dá a vida. O nosso espírito é parte divina, é sopro de Deus. E é Deus que faz a geração do novo ser no ventre da mulher, no ventre da mãe. É Deus que faz essa maravilha. Vejam aí no Salmo 139, versos 13 a 16. Vejam como Deus opera esta maravilha, amados. Como Deus opera isso de maneira extraordinária. Diz o texto para nós: pois postuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém, meus irmãos? Não há essas coisas de reencarnação. Cada ser é um novo ser. Não é uma reforma, né? Já pensou você ser uma reforma de alguém que foi tão ruim no passado? Não, Deus não faz isso. Cada um é cada um. Deus gera no ventre da mãe e Deus dá o sopro do Espírito. O Espírito é dado pelo Senhor. Isto é maravilhoso. Jó, no seu livro, no capítulo 27, verso 3, ele diz assim: que enquanto em mim houver alento e sopro de Deus nas minhas narinas. Sopro de Deus, se já tiver vida. A nossa vida é o sopro divino, único, especial, dado por Deus a cada um. Outras crenças dizem que crianças vão para o limbo depois de serem restauradas, falando dos infantis, porque muitos crentes, eu já ouvi até pregadores falarem destas coisas de maneira inaceitável, fora do contexto da palavra, meus irmãos. Assim, outros creem que seus mortos, se forem infantis, crianças, estão num lugar chamado limbo. Mas a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo não foi essa para os infantis, isto é, para as crianças de idade inocente. Em Mateus capítulo 19, verso 14, Jesus fala estas palavras: porém disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos ler comigo, meus irmãos e as minhas irmãs, as mulheres, as mães, para que se perdem um bebê, um nenê, uma criança de 3, 4 anos, não fiquem desesperadas por causa do destino desta alma desta criança. Vamos ler comigo? Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Deles é o reino dos céus. Não têm consciência de pecado, estão em estado de inocência, eles são recebidos por Deus no reino dos céus. Tanto isto é verdade que Jesus disse: se vocês não se fizerdes como um destes pequeninos, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Nós temos que nos tornar simples como crianças, para podermos adentrar ao reino dos céus, aceitar a doutrina da palavra, os ensinos de Jesus, e assim entrarmos no reino dos céus. Como há ensinos errados, meus irmãos, fora da palavra do Senhor, também a negação da morte. Há muitos que negam a morte, outros há que afirmam não existir a morte, negam a realidade vista dia a dia, a afirmação bíblica de que o corpo voltará à terra, que Deus
que o corpo que Deus deu voltará à terra. Então a morte é uma realidade. Não tem esse negócio de não morrer, não. É só o crente que salta desta vida para a vida eterna, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não há possibilidade de não haver morte física, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a morte entrou no mundo, porque o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. Gênesis 3,19, o autor de Gênesis, Moisés, diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. É a sentença de Deus, a morte existe. Quando nós focalizamos a palavra, nós conhecemos a verdade. Por isso nós nos preocupamos tanto com o nosso corpo como com a nossa alma, que são santificados de Deus e que serão ressuscitados. O nosso corpo será ressuscitado no dia em que o Senhor vier para arrebatar a igreja e nos levar para a eternidade, na consumação deste tempo do pecado. Para estes, o espírito humano usa o corpo físico como instrumento de aperfeiçoamento. Quando o corpo morre, o espírito se desliga do corpo e fica no mundo espiritual, estudando e se preparando para uma nova encarnação. Com a reencarnação, o espírito adquire experiências e evolui em outro corpo sucessivamente. O corpo é uma veste e a reencarnação serve como aperfeiçoamento. Porém, a palavra não dá margem a estas ideias errôneas, meus irmãos. A palavra diz lá em Eclesiastes 12:7: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como deu. O espírito volta a Deus que o deu. E esta volta a Deus do espírito, meus irmãos, é para tomar dois destinos: ir ao paraíso ou ao inferno. Não é Satanás que leva para o inferno, não. Quem tem poder para lançar no inferno é Deus. Então o espírito volta a Deus. Você é crente no Senhor Jesus, você morreu no Senhor, você está no Senhor, você vai para o paraíso. Se você não é crente no Senhor, não amou a Deus, não viveu para Deus, o Senhor Deus vai enviá-lo ao inferno. Não é a segunda morte, não é ao lago de fogo, da pranto e ranger de dentes, é o inferno. Depois disso vem para ser julgado no julgamento condenatório e será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, como diz a palavra. Então, meus irmãos, não há chance para estes ensinamentos. E ainda há outros ensinamentos errados. O corpo depois da morte não tem valor algum. Diz algumas seitas que o corpo depois da morte não tem valor algum, acabou, foi para o pó. Então, a morte é uma passagem desta vida para outra vida. Quem fizer o bem será julgado por Deus e vai para o paraíso. Quem fizer o mal também será julgado e irá para o inferno. E o que o corpo após a morte não significa mais nada, mas a alma continua tendo valor. A morte se dá, portanto, quando o corpo se separa da alma. Dois erros tremendos, meus irmãos. Primeiro, que a Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé. A Bíblia não diz que a salvação é pelas obras, não. Nós fazemos as obras porque somos salvos. Não fazemos obras para a salvação. Paulo, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então esta posição está completamente errada mediante a palavra. E ainda diz que os salvos em Cristo ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. Ora, meus irmãos, não ressuscita espírito, espírito não ressuscita. O que ressuscita é corpo. Então o nosso corpo tem valor, sim,
mesmo depois de morto. O corpo estará no pó, esperando a manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus. No toque da última trombeta, ao toque da última trombeta de Deus, o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. Seja da maneira que a pessoa morrer, o pó do corpo voltará para ser ressuscitado e glorificado e receber o Espírito que estava com Cristo no paraíso e ir para o paraíso com o Senhor. Então, princípio completamente errado. O nosso corpo tem valor. A palavra do Senhor diz: no momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isto é, os que estiverem vivos serão transformados naquele dia. E os mortos, os corpos dos crentes mortos, ressuscitará incorruptível, não mais sofrerá a corrupção da destruição. Isto é, não terá envelhecimento e nem sofrerá a força do pecado. Amém, meus irmãos? Essa é a grande esperança que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, os incrédulos serão ressuscitados, e eles irão para o julgamento condenatório, para serem lançados após isto no lago de fogo, com o corpo e com o espírito. Essa é a grande coisa que as pessoas têm que pensar nisso. Os salvos irão para a eternidade com Jesus no arrebatamento, com o corpo glorificado, viverão em corpo e espírito junto com o Senhor. Mas os incrédulos também ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Receberão seus corpos não glorificados e irão ser lançados no lago de fogo, onde há pranto e ranger de dentes, onde o bicho rói e o fogo queima eternamente. Sofrerão no corpo a eternidade. A palavra do Senhor em João 5, 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Em que todos, não apenas os crentes, é o poder de Deus, a voz do Senhor. E os que fizeram bem serão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Em Apocalipse 20, 15 diz a palavra: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E nosso nome é escrito no livro da vida quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vivemos nesta vida com Cristo e morremos em Cristo Jesus. O nosso nome está escrito no livro da vida, e quem não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde há prantos e ranger de dentes. Outras crenças, meus irmãos. Ainda há um grande número de outras crenças sobre a morte, porém todas elas antagônicas às Escrituras Sagradas e, portanto, trazem medo, tristeza e insegurança. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos irmãos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Em segundo lugar, meus irmãos, a interpretação inadequada ou incorreta fora das Escrituras causará ansiedade, também insegurança. Então essa interpretação inadequada, sabe quando torcem a palavra? Quando a palavra não é bem compreendida, esse é o grande problema. Ah, pastor, eu agora estou morando lá no Rincão, e lá tem uma igreja lá perto da minha casa, lá, eu não sei não lá, mas enche de gente lá, eu vou passar a frequentar lá, porque de lá até aqui no Lausanne é muito longe, e eu vou ficar lá. Tudo bem, vai lá e fica lá. O ministro que está lá é uma pessoa preparada para ministrar, tem conhecimento da palavra,
tem uma formação adequada para interpretar a Bíblia como ela deve ser interpretada. É uma pessoa que consulta os grandes estudiosos da palavra para transmitir o ensinamento correto ao seu coração. Aí passa-se alguns 6 meses e o pastor encontra com aquele crente. E aí, como é que vai? Eu estou fora da igreja. Eu não estava entendendo bem como que eram as coisas e tal. E abandonou a fé porque recebeu ensinos inadequados, torcidos. Isto é um problema, meus irmãos. Saibam diante de quem você expõe a tua vida, você expõe a tua mente. Eu não poderia ter aqui alguém me ajudando, auxiliando ou pregando aqui sem conhecimento, que eu não pudesse avaliar o conhecimento teológico dessa pessoa para transmitir ensinamentos aos irmãos. Mesmo o crente leigo tem que ser o crente formado com o pastor Carlos aqui na igreja, o qual eu tenho certeza que não vai dar uma palavra inadequada aos irmãos a partir da palavra de Deus. Então, essa interpretação inadequada, incorreta, fora das Escrituras. Se Paulo está dizendo aos irmãos que não quer que eles sejam ignorantes, agora imaginem quando o crente recebe ensinos errados, meus irmãos. Como fica? Essa questão, meus irmãos, de interpretação má e inadequada e fora das Escrituras, encontramos indício de sua possibilidade dentro das próprias Escrituras do Novo Testamento. Os irmãos querem ver? João capítulo 11, João, acho que é 15, 11 a 15. Diz aqui: assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, João capítulo 11 a 15. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Olha bem, escutem bem como é uma interpretação inadequada. Jesus está longe, chega um emissário e diz, o teu amigo Lázaro morreu. Fala com o Senhor. Ele está lá, ele morreu. Agora, Jesus vai transmitir aos discípulos e diz, olha, Lázaro, o nosso amigo, dorme, vou despertá-lo do sono. Aí, os discípulos dizem ao Senhor, pois se ele dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que estava no repouso do sono. Dá para entender que Jesus ia andar uma distância muito longa, da onde ele estava até Betânia, para despertar Lázaro, que estava dormindo na cama? Eles interpretaram inadequadamente. Jesus precisou corrigir. Então Jesus lhes declara, Lázaro está morto. Então Jesus diz, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. É uma interpretação inadequada. Jesus está falando que ele morreu, colocando esse termo dormir, o sono da morte, e eles achavam que estavam dormindo o sono normal da vida. Então esse foi um caso de interpretação inadequada das palavras de Jesus a respeito do estado de morte de Lázaro. Outro assunto. Outra interpretação inadequada foi a interpretação do povo sobre quem era Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, Mateus 16, 13 a 17, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou?
E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que somente o apóstolo Pedro deu a interpretação adequada e correta ao questionamento de Jesus. As demais foram não erradas, mas inadequadas, pois o Senhor Jesus é maior do que João Batista, Jesus é mais do que o profeta Elias, Jesus é mais do que o profeta Jeremias. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo e verdadeiro. Amém, meus irmãos? Então tem que se ter cuidado aonde você se expõe. É por isso o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu não quero que ignoreis, para que vocês não se entristeçam tendo conhecimentos errados, conhecimentos inadequados. E nem eu quero que a nossa igreja possa sofrer estas coisas também. Assim, meus irmãos, também se tem interpretado o que ocorrerá com os que dormem em Cristo de maneira adequada, incorreta, o que tem levado milhares de pessoas à tristeza por não saber corretamente o que ocorrerá com aqueles que dormiram o sono da morte em Cristo Jesus. Pois muitos creem, o Espírito fica ali, aonde o corpo foi sepultado. Os irmãos sabiam que tem crentes que acreditam nisto, que a pessoa é sepultada e o Espírito fica lá em cima da sepultura lá. Por isso tem gente que tem medo do cemitério. Cemitério, o corpo entrou lá, os bichos já comem, já desaparece, vira pó, acabou. Mas tem gente que tem medo do cemitério porque acha que o Espírito está lá. Conhecimento errado, inadequado. Então eles pensam que o Espírito fica lá aguardando a ressurreição. E outros creem que os espíritos dos que dormem estão vagando por este mundo, aguardando o dia de Cristo, ou do juízo final. O mundo está cheio de espíritos das pessoas que já morreram, desde o início do mundo até agora. Eu acho que não tinha congestionamento de espíritos, né, irmãos? Congestionamento, que desde quando Deus criou até hoje, os espíritos estão vagando por aí. Meus irmãos, está errado. Estão pensando estas coisas, né, até aguardando o dia de Cristo, o dia do juízo. E assim outras tantas crenças desviadas da verdadeira. Porém, o cristianismo bíblico tem a resposta para essa indagação. Então, meus irmãos, em terceiro lugar, a interpretação correta do que ocorrerá com os que já dormem em Cristo, segundo as Escrituras. E isto causará em nós segurança, paz e alegria, e nós podemos abrir o cantor cristão, como fazíamos antigamente. Hoje o pastor chega lá, só o pastor tem cantor cristão, ninguém mais. Vamos cantar o hino aí, ó. Ao avisto uma terra feliz. O pastor fica olhando e os crentes não tem nada na mão. Que vergonha! Que vergonha, meus irmãos. Mas a gente canta lá: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. E essas coisas bonitas que a gente canta. Pode cantar com alegria, porque você sabe que o seu irmão em Cristo, ou o seu familiar que morreu no Senhor, ele está com Cristo na eternidade. Por isso Paulo diz àqueles irmãos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A palavra do Senhor nos relata, meus irmãos, o que ocorrerá com aqueles que morrem em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Vamos ler comigo aí? Leiamos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nesse contexto temos que saber com antecedência, para a tranquilidade da alma, para onde foram e vão e irão os espíritos dos santos do Senhor,
Jesus, quando dorme e dormirão o sono da morte física, até o dia em que Jesus venha. Temos indícios claros nas Escrituras do destino destes. Por ocasião da crucificação de Cristo, foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. Certamente esses 2 indivíduos crucificados ao lado de Jesus simbolizam os pecadores arrependidos de seus pecados, humildes e que creem em Cristo Jesus para a salvação deles, e aqueles que são rebeldes, desobedientes, inconversos, que não se arrependem de seus pecados. Um representa o pecador convertido, que se humilha diante do Senhor. O outro, aquele que é rebelde, revoltado, não quer saber nada com o Senhor. Os rebeldes podem assim ser exemplificados pelo salteador que blasfemou contra Jesus. Lucas 23:39 diz ali: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Desce da cruz, e então vamos crer em você. E os crentes humildes e dependentes de Cristo estão aqui representados pelo malfeitor que reconheceu os seus pecados e faltas diante dos homens e diante do Senhor Jesus, meus irmãos. Lucas capítulo 23, 40 e 42, olha lá. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ressaltamos, meus irmãos, desse episódio todo, são estas palavras de Jesus, respondendo ao apelo do malfeitor que reconhecera as suas faltas e apelara para Jesus. Lucas 23, 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no... Vamos ler lá comigo? Leiamos lá. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aonde que vai o nosso espírito quando nós morremos? Vai direto para o paraíso. Não fica vagando aqui, não fica em cima da sepultura, não fica em lugar nenhum, vai direto para o paraíso. Hoje mesmo. Você se arrependeu, entregou seu coração a Jesus, você morreu, agora instantaneamente você está no paraíso comigo. Então nosso espírito, meus irmãos, não fica vagando por aqui, vai para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos? Vale a pena crer em Cristo? Vale a pena entender a palavra de Deus corretamente? Não vamos nos expor a qualquer um que pregue a palavra. Vamos estar diante daqueles que estão firmados na palavra do Senhor, para que nós conhecemos a verdade. O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a mentira te prende, te rende, te submete, te entristece e aniquila a sua vida. Aqui temos, portanto, o que ocorreu, o que ocorre e o que ocorrerá, em primeiro lugar, aos crentes em Jesus Cristo que dormem o sono da morte física. Seus espíritos vão e irão diretamente para o paraíso com Jesus. Para reforçarmos, meus irmãos, este pensamento, temos também o mendigo da parábola do rico e Lázaro, de Lucas 16, 22. Diz o texto lá: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado aos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O seio de Abraão aqui simboliza o paraíso. E aí diz a palavra do Senhor: e no inferno o rico ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama.
Para onde foi ele? Para o inferno. Então não tenha dúvida. Você não crê em Cristo? Você não quer nada com Jesus? Quando você morrer, você vai para o inferno. Todo incrédulo irá para o inferno, assim como todo salvo irá para o paraíso. Assim, meus irmãos, pela interpretação correta da palavra do Senhor, do que ocorrerá com os que morrem ou morrerão em Cristo até a sua vinda para arrebatar a sua igreja, eles todos irão para o paraíso celestial, estar com Cristo, aguardando a vinda de Cristo para a ressurreição dos corpos, enquanto que os que morrem sem Cristo irão para o inferno, aguardando o julgamento condenatório. A ressurreição, a segunda ressurreição, a ressurreição dos incrédulos, que irão diante de Deus para o julgamento condenatório e o lançar no lago de fogo, na planta ranger de dentes, onde o bicho rói, o fogo queima eternamente, que é a segunda morte, da onde jamais sairão. Do inferno sairão e irão para a presença de Deus para o julgamento, e do julgamento para a segunda morte. Vamos encerrar a nossa palavra, amados. Vamos concluir a nossa mensagem. Concluímos dizendo-lhes que a única maneira de se ter paz e alegria a respeito do conhecimento verdadeiro sobre os que já dormem e dormirão em Cristo é se valer das Escrituras Sagradas, porque somente elas nos dão certeza do que ocorrerá com os que dormem em Cristo Jesus e dos que dormiram, porém sem Cristo. Tanto nós sabemos daqueles que dormem em Cristo, como aqueles que dormem sem Cristo. A certeza de que as Escrituras Sagradas nos dão é que os que dormem em Cristo, seus espíritos já estão com Cristo no paraíso de Deus, aguardando para vir com Cristo no arrebatamento e resgatarem os seus corpos e voltarem com o Senhor e estarem para sempre com o Senhor, como está em 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então os espíritos virão com Jesus para receber os seus corpos. 1 Tessalonicenses 4,17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, meus irmãos, tenham paz e alegria, vocês servos do Senhor. E aqueles que não completaram a sua fé, completem. Entreguem completamente o seu coração a Cristo, sejam batizados para a glória do Senhor e tenham a salvação. E esta bênção de um dia estar no paraíso, se morrerem antes de Jesus vir, e virem com Jesus para receber o seu corpo glorificado, ou se estiverem vivos no dia da vinda do Senhor, serem arrebatados, serem transformados num abrir e fechar de olhos e serem arrebatados. Meus irmãos, vamos aplicar a nossa mensagem. Criamos nesta verdade, vamos crer nesta verdade. Os santos que já dormiram e que ainda dormirão em Cristo estão e estarão no paraíso divino e virão com Cristo para a ressurreição dos mortos, no dia do arrebatamento da igreja. Consolai-vos e alegrai-vos com estas palavras. Amém? Amém? Agora, se você tem dificuldade de crer no Senhor, de crer nesta bênção, eu quero orar por você. Quem tem dificuldade em crer que o seu espírito em Cristo estará no paraíso, esperando o momento da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, para ressuscitar dos mortos. Se alguém tem dificuldade, me siga nesta oração. Senhor Deus, fortalece, Senhor Deus, a fé desse teu servo, para que não se entristeça como os demais que não têm esperança. E aqueles, ó Deus, que têm esta convicção, fortalece-a
cada vez mais, para que tenham alegria, paz e contentamento nas suas almas. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.